Normalmente a nossa história ela inicia com nossos pais, pela presença ou falta deles, e comigo não foi diferente. A minha história começa com minha mãe, uma adolescente, 17 anos, com um problema mental, tendo ataque epilético, bebendo demais, fumando demais. Ela tinha algumas amigas que eram garotas de programa, então ela vivia pelos bares com essas amigas, e ali às vezes ela fazia os programas junto com as amigas, ou caía bêbada e era abusada sexualmente. Então foi assim que eu fui gerado na barriga dela. Por isso a dificuldade de saber hoje quem é meu pai. Então se eu tentar voltar ao passado e tentar rastrear de alguma maneira o meu pai, é impossível conseguir alcançá-lo, na verdade, que várias vezes já tentei e não se chega a uma resposta, infelizmente. Mas conforme os anos foram passando, eu fui tendo algumas experiências, né? Eu tive três mães, na verdade. A minha mãe, que não podia me criar por causa da sua falta de sanidade mental, na verdade. A minha avó e a minha tia. Eram as três que me criavam. Porém, um pouquinho antes de eu fazer 6 anos, ali, a minha mãe acabou vindo a falecer. Tomou muito medicamento, ela tomava Gadernal. Então, ela ingeriu uma quantidade absurda de Gadernal e morreu num banheiro do bar. Acabou ficando lá, passou mal de madrugada, não tinha ninguém para acudir e infelizmente assim ela acabou tirando a própria vida, né? Depois disso, a minha avó e minha tia continuaram me criando. Porém, a minha avó não aguentou, porque quando a minha mãe veio a falecer, ela tinha 23 anos. Então, para minha avó, ver a sua filha caçula partir dessa maneira foi algo muito trágico, então desencadeou câncer nela. E em 4 meses ela veio a falecer. Foi algo chocante para mim, porque eu não entendia como estava acontecendo aquilo tudo. Eu tinha 6 anos de idade, né, aproximadamente isso. Então era difícil para eu lidar com a emoção de tudo isso acontecendo. E aí então minha tia continuou me criando. E a minha tia me criou super bem, né, me deu do bom e do melhor diante da situação dela. Ela era empregada doméstica, trabalhava demais, era muito inteligente, dedicada. Ela me levava para a igreja. Então, para você ver o ventre que eu nasci, qual que era a minha situação, né? Quantas induções de aborto, quantas pessoas falando algumas coisas para minha mãe a respeito da gravidez. Quando eu nasci, eu tinha ataque epilético também. Eu também tomava Gadernal, precisava tomar e não tinha como identificar na época se eu tinha problema mental ou não, mas eu fui curado na igreja que essa minha tia ia. Ela me levava quando eu era bebê ainda, e aí lá eu fui apresentado, oraram, e graças a Deus saí da medicação, pararam os ataques, e eu fui curado por completo. Então a minha tia continuou me criando, porém em algum momento da vida ela começou a ficar muito revoltada com tudo. E ali ela começou a me bater de maneira que não tinha limites, na verdade, para ela. Seria um tapa, soco, bater com uma panela, um cabo de vassoura, até amolecer os braços, não importava a maneira que ela batia. Ela só queria descontar a raiva de alguma arte ou alguma coisa que eu teria feito, ou até descontar alguma frustração dela em mim mesmo. Então, a todo momento podia acontecer algo assim. Eu lembro que eu andava de bicicleta com ela muitas vezes e ficava protegendo o rosto, colocando a mão, porque eu não sabia a hora que vinha um soco, um tapa, um beliscão, qualquer coisa parecida. Então, foi algo que me traumatizou de certa forma, me deixou muito revoltado. Aos 7 anos, numa casa que eu ia com a minha tia, eu quase fui abusado sexualmente, tinha tentativas, eram situações complicadas e eu não conseguia explicar para ela isso. E aí, aos 13 anos, isso veio a acontecer de fato. Então, ali com 13 anos, eu fui abusado. Foi uma situação difícil, porque eu lembro que eu trabalhava numa churrascaria e no lugar que eu fui era uma casa de praia, estava com muitos amigos e o responsável por essa viagem foi que acabou fazendo isso. E eu voltei para trabalhar na churrascaria no domingo me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu só tinha 13 anos, mas ali eu tinha perdido a minha inocência, né, e aquela revolta que sempre aflorava dentro de mim explodiu de vez. Então, na outra noite eu fui dormir no mesmo lugar, eu tive que dormir na mesma casa, e a pessoa tentou mais uma vez e ali eu consegui me defender. Eu revidei, falei que não iria, me revoltei, fiquei muito bravo com tudo, e a partir dali tudo perdeu o limite para mim. Na sexualidade, na maneira de agir com as pessoas, no uso de drogas, bebida, fumar. Então ali
tornou assim uma adolescência muito conturbada. Então não existia mais o proibido na minha cabeça, não existia mais limite para aquilo que eu poderia fazer. E aí foi uma adolescência bem conturbada, situações difíceis demais. E a minha tia, quando eu tinha quase 16 anos ali, ela infelizmente veio a falecer de câncer também, que era a minha terceira mãe. Ela ficou 2 anos na cama definhando, e aí por final ela veio a falecer de câncer no dia que eu fui deitar do lado dela para dormir e cuidar dela. Isso foi difícil de lidar, foi algo que me traumatizou por muito tempo, na verdade. Porque quando a avó morreu, tinha acontecido de estourar o câncer dela, eu cheguei no quarto, estava aquela situação toda, eu demorei anos para voltar a dormir naquele quarto, e aí de repente a tia morreu do meu lado, eu lembro de acordar de madrugada com muita saudade dela, e na hora que eu fui abraçar ela estava fria, eu entrei em choque, demorei mais ou menos umas 24 horas para conseguir chorar, foi muito difícil. Mas passou e aí eu sempre estava naquela de ida e vindas da igreja, né? Me reconciliando e caindo, me reconciliando e caindo. E ali um pouquinho antes de fazer 18 anos eu me reconciliei pela última vez. Foi em março de 2008. Me reconciliei, eu lembro de uns amigos falar para eu voltar para Jesus, e eu estava na igreja nesse dia, e aí eu peguei e falei: Deus, só permita eu voltar se for para eu não envergonhar mais a ti, não envergonhar mais a mim também. Porque eu já era motivo de piada, tipo, vai se reconciliar, vai cair de novo, ninguém dava bola mais. E aí então eu lembro de ir para frente, chorei demais, foi um momento abençoador, foi um momento lindo. E aí eu comecei a correr atrás do que fazer para permanecer firme. Então um pastor na época me ensinou a jejuar, a ler a Bíblia, a orar, as práticas cristãs, né, que me manteriam firmes. E graças a Deus isso deu certo. Hoje eu estou há 15 anos firme. Depois de 2 anos eu vim para Itajaí. Vim para Itajaí com uma palavra do pastor Anísio. Eu tentei morar aqui quando eu era de menor, não tinha conseguido trabalho, estava difícil, morava com um primo. E aí ele falou: não, volta então para Paranaguá e quando você vir de maior, eu vou conseguir um emprego para ti e vou te ajudar. Então eu tinha essa palavra do pastor Anísio que me motivava a vir para cá e realmente acreditar que iria dar certo. E aí então eu vim com 20 anos de idade, a igreja tinha 4 meses, fui recebido pelo pastor Anísio na rodoviária, ele me trouxe para a igreja. Eu lembro dos jovens da igreja, todos se fecharem à minha volta, falar que ia me ajudar, vamos me dar teu currículo, vamos conseguir emprego. A igreja me abraçou de uma maneira que era inexplicável, eu nunca tinha me sentido daquela forma tão especial. E aí o pastor Júnior me levou no final do culto para a casa dele, fiquei lá por alguns dias, e ali foi a chave, né? A chave que terminou de abrir a porta assim, da minha história. Porque primeiro a palavra do pastor Anísio para eu ouvir, e depois o pastor Júnior me mostrando que eu tinha uma história de vida, que eu tinha um testemunho. Isso foi impressionante, porque eu nunca tinha ouvido um elogio como ele falou. Ele falou assim: William, você é um homem de Deus. Eu falei: homem de Deus? Como assim? Eu tenho 20 anos, como assim? Dele: olha, tua história é assim, é desse jeito, aconteceu isso, aquilo, tu tem um testemunho, cara. Eu falei: meu Deus, eu tenho um testemunho, então é por isso que as pessoas ficavam assustadas quando eu contava a minha história, porque eu falava sobre a minha história, algumas pessoas falavam assim: tadinho, meu Deus. E eu não me sentia tadinho. Eu falei: tadinho? Como assim tadinho? Né? Qualquer um tem problema na vida. Eu não conseguia visualizar a minha história. Eu não conseguia entender isso tudo. E aí, ali começou o meu processo de cura verdadeiro. Né? Depois de 2 anos de ter retornado, então eu participava de tudo que existia na igreja, eu me envolvia em todos os ministérios. Eu lembro de participar do Celebrando a Cura com as meninas do Conviver, na época que a pastora Michele, ainda nossa mãezona, que dava o curso de Celebrando a Cura para elas. Então eu queria estar a todo momento, eu queria chegar primeiro e sair por último da nossa igreja, sempre foi assim. E isso acabou me frustrando um pouco porque muitas vezes eu queria viver na dependência emocional dos outros. Eu queria curar minhas carências, digamos assim, né? Sempre estando envolvido, mas tinha problemas de relacionamento, tinha brigas, discussões, porque eu era muito difícil de lidar. Então, a igreja, os pastores, a nossa família Rever teve muita paciência comigo. Tudo que eu aprendi foi aqui dentro, tudo que eu desenvolvi, toda a mentalidade de cura, de transformação foi aqui dentro. Eu estou aqui há 12 anos. Então, tu imagina, cheguei um menino de 20 anos, hoje estou com 32 anos, conheci a minha esposa, vou fazer 10 anos de casado agora em fevereiro de 2023.
tenho uma filha de 8 anos que nasceu no dia do meu aniversário, um presente de Deus. Tenho um menino lindo, meu filho de 5 anos de idade, também sou apaixonado por ele. Eu construí uma família aqui dentro. Eu fiz teologia aqui dentro, eu aprendi sobre a vida aqui dentro, a minha mente expandiu aqui dentro da Igreja Reviver. Isso tudo não tem preço. Se eu analisar da onde eu vim, da onde Deus me tirou e o que eu teria me tornado se eu não tivesse saído do ambiente, eu consigo só ter uma palavra na minha boca: gratidão. Gratidão por estar inserido aqui, por fazer parte disso. Já me frustrei, já frustrei pessoas, já falhei com pessoas, já falharam comigo, mas de tudo isso eu aprendi uma coisa: assim como o ferro afia o ferro, um irmão afia o outro irmão. Então são relacionamentos que vão nos forjando, vão nos fazendo entender que Deus tem mais coisas para mudar em nossas vidas e vale a pena passar por todo esse processo, porque se eu fosse escolher a vida de antes e a de agora, não tem nem comparação. A vida de hoje que eu vivo, a saber quem eu sou, ter minha identidade de filho, saber que eu tenho uma família na minha casa, uma família igreja, tudo isso é incomparável. Não tem como dizer quem seria eu naquele passado que eu vivia. E estar aqui faz parte do meu futuro. O meu presente está contextualizado, está firme em Deus, mas eu tenho um futuro. E esse futuro, ele está totalmente conectado com a nossa família Reviver. Não há como negar isso. Até perguntei esses tempos para um pastor: pastor, por que vocês tiveram tanta paciência comigo? Por que vocês não me tocaram aqui da igreja? Que eu incomodei demais. Ele falou bem assim: propósito, William. Propósito. Tudo tem um propósito. E aqui foi um lugar que eu descobri o propósito, paternidade e destino. Essa é a minha história e agradeço a Deus por cada um de vocês, pela nossa família igreja, pela família minha esposa, meus filhos, toda a família e amigos que veio junto também, sem esquecer dos amigos da outra cidade, né, de Paranaguá. Amo a todos, sou grato por tudo que me ensinaram, tudo que aprendi, tudo que vivi, mas eu não posso deixar de olhar para frente e continuar a minha jornada. Em nome de Jesus. Deus abençoe.